Ora, bom dia, sejam bem-vindos ao Seminário Fruticultura e Viticultura de Precisão, desenvolvido no âmbito do projeto Desagro 4.0. Iniciamos agora a sessão de boas-vindas, dando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Dr. Paulo Fernandes. Bom dia, buenos dias. Queria, obviamente, agradecer, em primeiro lugar, à RUD, pessoa do seu presidente, Carlos Pinto, e também toda a equipa, o estarmos a fazer aqui este encontro no Fundão. Queria, obviamente, dar as boas-vindas àqueles que estão fisicamente na sala, mas também, obviamente, todos aqueles que, pelas contingências do que vivemos, estão também em sistema de teleconferência. E, obviamente, a referir que estamos numa fase bastante relevante em termos daquilo que é as reflexões comuns num espaço transfronteiriço, num espaço também ibérico, se quisermos, relativamente àquilo que são os desafios que temos de promover e criar mais valor naquilo que é os nossos territórios mais rurais e procurando trazer as questões da inovação para também esta abordagem. Por isso, num momento em que se discute o que vai ser o futuro da cooperação transfronteiriça, nomeadamente com a construção do novo programa de apoio àquilo que é a área de desenvolvimento associado às regiões fronteiriças, o POCTEC, também num momento em que, quer em Portugal, quer em Espanha, há um debate aberto relativamente àquilo que é o modelo de execução dos planos de recuperação e resiliência e como é que eles, que estão, sobretudo em Portugal, extraordinariamente concentrados, contrariamente em Espanha, onde há de facto um programa muitíssimo mais regionalizado, como é que ele também pode chegar aos setores e às áreas mais rurais, assim como estamos num momento também crítico naquilo que são o próximo programa de fundos estruturais, o 2030, assim como também um desafio que ainda temos pela frente de execução do atual quadro comunitário do 2020. Isto, se não chegasse, temos depois a componente, vamos chamar, da política agrícola comum, onde, como sabemos, estamos nomeadamente a Associação RUD, mas também muitos dos intervenientes têm conexões e relações com aquilo que é o programa do pilar do desenvolvimento, do pilar, que, grosso modo, é o sucedâneo do nome inicial, que sempre foi o nome que eu mais gostei, que é o programa LEADER, teve as suas, depois, vicissitudes em termos de mudança dos seus acrónimos, mas assim é como eu gosto ainda de me referir a ele, e desse ponto de vista há questões muitíssimo difíceis que estão em cima da mesa, que têm a ver com os modelos de financiamento àquilo que é a extensão rural. Muitas vezes nós falamos da extensão agrícola, falamos da extensão florestal, mas é essencial a extensão rural, ou seja, equipas muito capacitadas, equipas de proximidade, onde a complexidade dos assuntos tem vindo a ser aumentada, onde hoje, por exemplo, falamos no essencial de termos verdadeiramente estruturas que são interfaces permanentes entre aquilo que é o tecido empresarial que isso possa existir, aquilo que é as universidades, o sistema científico e tecnológico e aquilo que é as entidades administrativas do território, os municípios, ou seja, cada vez se exige mais, até porque, obviamente, competimos e as questões e os desafios são de uma maior complexidade, muitas vezes também de uma maior especialização e, contrariamente
ou que era expectável, cada vez são menores os apoios exatamente para fazer essa extensão rural. Logo, temos que nos defender. E defender-nos temos vários aspectos, alguns, obviamente, que representam também o facto de aqui estarmos, que é a partilha de informação, a partilha de conhecimento, a partilha de boas práticas, a construção de caminhos que esta candidatura, este programa que hoje tem aqui, este meeting, obviamente, também define, em termos de projeção, não só para aquilo que é a radiografia atual, mas sobretudo também pistas para aquilo que é este futuro imediato, mas também há uma outra forma de ganharmos massa crítica, que é a defesa em rede. Ou seja, criarmos e construirmos aquilo que são, muitas vezes, serviços mais partilhados, projetos mais partilhados entre os agentes do território, mas também numa abordagem mais ampla desse território, também este território transfronteiriço, onde nós vivemos as zonas da baixa densidade deste lado, mas do lado espanhol, a expressão que para, vamos chamar, homónima, é a Espanha vazia. Por isso nós temos aqui, de facto, também desse ponto de vista, um problema comum, que é o famoso problema do desafio demográfico, que no nosso caso pode não ser a mesma coisa que a desertificação. Às vezes é preciso ter um certo cuidado com os termos que utilizamos. Nós estamos numa altura e numa região, sobretudo, aqui esta região da Cova da Beira, onde a palavra desertificação é preciso ter cuidado com a sua utilização. Nós já estivemos em termos do uso do solo, bastante menos ligados do ponto de vista de sistemas produtivos e também de novas atitudes de vivência em meio rural, naquilo que é as amenidades rurais urbanas, onde a Cova da Beira é especialmente competitiva. E essa questão é uma questão muito relevante para aquilo que é, vamos chamar, a ocupação do território. Por isso nós estamos numa fase em que a ocupação do território é bastante maior do que foi, por exemplo, há 10 anos atrás. Por isso é preciso ter cuidado quando utilizamos a expressão desertificação. Não é uma consequência, no caso da Cova da Beira, não é a mesma coisa ou uma derivação objetiva e imediata daquilo que nós, obviamente, sabemos que é o envelhecimento, que é a questão associada a alguma perda de população, sobretudo perda de população quando pensamos em primeiras habitações, porque depois há um outro fenómeno de segundas habitações que é preciso também termos em conta. Há fenómenos migratórios que estão a acontecer aqui para a região que também é preciso ter em conta. Por isso não podemos simplesmente baixar os braços e pensar por questões de perda de população, pela taxa de envelhecimento que estes territórios tiveram, sobretudo pós-anos 60 do século passado, baixaram os braços e basicamente a partir de dizer que aqui não se passa nada, não há potencial, não há capacidades, não há ocupação do solo, não há criação do solo em termos do que é a agricultura a primeira fase, sobretudo de transformação em termos da agroindústria e outras atividades, os múltiplos do solo rural, que é hoje uma das questões mais importantes que temos para aquilo que é a afirmação e o posicionamento da região. Por isso, temos também um outro desafio aqui na região. Estamos numa altura em que a região, os municípios estão a fazer a revisão dos seus planos diretores municipais. E eu gostava também de trazer esta abordagem do ordenamento, porque às vezes nos esquecemos dela como um dos grandes pilares para aquilo que é o desenvolvimento. Não há ordenamento sem uma estratégia de desenvolvimento, diria, e o ordenamento tem que estar ao serviço do desenvolvimento. Eu diria que tem que estar ao serviço também daquilo que é um povoamento nas suas diferentes facetas, e sobre isso também é algo que carece muitas vezes de reflexão, porque o facto de haver menos pessoas em primeira habitação não significa que não devemos ter os territórios preparados para aquilo que são as tendências. Para aquilo que são as tendências no mundo, que no contraponto à grande concentração urbana, há exatamente aqueles que procuram
a ida para zonas de menor concentração e, se calhar, um dos resultados desta pandemia que tem uma agenda profunda de transformação em várias facetas, sobre as quais, se calhar, ainda nem todos temos sequer consciência do que é que foi este aceleramento em vários processos. Há um que é claro e que nós sabemos. O contraponto, a contracultura, se quisermos, à concentração urbana, acelerou. Há muito mais pessoas que, no seguimento daquilo que é os efeitos da pandemia e aquilo que atacou o nosso estilo de vida de uma forma geral, vem a parte rural como um destino muito relevante para viver e trabalhar, com, obviamente, as questões do teletrabalho, as questões da transição digital, da conectividade, hoje na estrutura rural também como um grande desafio e uma grande oportunidade. Por isso, é um momento talvez, olhando para estas últimas décadas, estamos num momento, por estranho que possa parecer, onde o esbatimento relativamente àquilo que é a percepção de valor entre as zonas rurais e as zonas urbanas se alterou na perspectiva de que há uma percepção maior de valor crescente relativamente à área rural, contrariamente às tendências de décadas onde a percepção da desvalorização do valor na parte rural era permanente. E isso é uma alteração profunda que nós temos que saber aproveitar. Há uma alteração profunda na percepção de valor, endógena e exógena, aos nossos territórios, relativamente àquilo que é aquilo que vale o património, vale o estilo de vida, vale os modos de vida, vale a comunidade, o valor de viver em comunidade, questões que estão hoje na ordem do dia e que nós, felizmente, em territórios como o nosso, produtivos, com massa crítica suficiente, com diversidade, com patrimónios naturais e construídos, com um saber-fazer muito relevante e, sobretudo, também com entidades que no terreno, que, nomeadamente a RUT, que tem já, de facto, um histórico muito, muito importante, que têm, de facto, o conhecimento e a capacidade de dar o apoio técnico, de poder fazer aquilo que, muitas vezes, é essencial em termos do aconselhamento para que se consiga optimizar e conseguir, obviamente, recuperar algumas das oportunidades que de vez em quando se vão dissipando um pouco pelo nosso território. Por isso era um pouco isso que vos queria referir. O Fundão gosta muito de refletir esses assuntos, gosta muito de contribuir também, às vezes, com políticas públicas fora da caixa para alcançar outro tipo de resultados, gosta de arriscar e queria, mesmo para terminar, só referir também a importância que hoje temos que ter nos nossos territórios a uma visão, vamos chamar, inclusiva. Porquê é que eu estou a dizer? Porque nós sabemos que nas componentes da imigração, com I, estará muito das respostas do nosso território. Há fenómenos migratórios, há fenómenos que nem chamamos migratórios, vamos chamar fenómenos de mobilidade. Hoje temos que olhar para a mobilidade, nomeadamente o que referi nas amenidades rurais urbanas, dos estilos de vida, etc., que também estão, de facto, a acontecer, mas eu deixo esta nota que temos que também suscitar naquilo que é a cultura das nossas regiões, destas nossas regiões mais periféricas, se quisermos, de menor densidade, uma cultura que promova a inclusão, a tolerância pela diferença, porque aí está uma das partes significativas daquilo que é o nosso futuro em termos de conseguirmos, obviamente, mantermos políticas de desenvolvimento, que sabemos sem as pessoas é um tópico, sabemos que não é possível, mas atenção a que pessoas. Os que cá estamos, os que para aqui vêm por várias motivações, mas também procurar ver que é preciso termos políticas verdadeiramente
que orientem uma migração que vá cobrir de forma sustentável, também socialmente sustentável, aquilo que são as carências de mão de obra tremendas que temos em vários setores, alguns deles absolutamente conectados com aquilo que é a transformação da terra, sobretudo na sua paisagem cultural, que geralmente tem na atividade agrícola o seu grande motor. Por isso, deixar esta nota, porque não é uma nota secundária, é neste momento uma nota muito relevante, e isso cria-se promovendo uma cultura para a inclusão, para a tolerância e, obviamente, sermos também inteligentes na forma como fazemos o efeito de chamada para que esta região seja não só uma região de acolhimento, mas, sobretudo, uma região onde todos os que nos escolhem para viver e trabalhar se sintam automaticamente pessoas desta região. É também essa nota final que queria deixar, porque ela é muito, no meu entender, é muito importante para complementar aquilo que são outras formas de construir e entender o desenvolvimento dos meios rurais no século XXI. Okay. Muito obrigado e que tenham uma excelente jornada de trabalho e de partilha. De seguida, tem a palavra o Presidente da RUD, Associação de Desenvolvimento Rural, o Dr. Carlos Pinto. Muito obrigado, muito bom dia a todos os que estão aqui presentes nesta sala e também os que nos acompanham via online. Queria dizer que as palavras do Sr. Presidente da Câmara justificam perfeitamente a escolha do Fundão para aqui ter lugar esta discussão, esta conferência, esta transmissão de novidades acerca da integração entre agricultura e inovação e, portanto, agradeço muito o acolhimento e as palavras que aqui nos trouxe. Queria também, enquanto Presidente da RUD, agradecer ao UTAD, na pessoa do Sr. Professor Alberto Batista, e ao IPCD, na pessoa do Dr. João Paulo Carneiro e da professora Paula Simões, bem como ao coordenador científico do projeto, o professor Ricardo Braga. Todos contribuíram com a RUD e a Dolman para erguer este projeto, este propósito de intervenção naquilo que podemos considerar uma nova fase das associações de desenvolvimento local quanto à matéria do desenvolvimento e do progresso na área da inovação e da modernização das explorações agrícolas. Eu creio que duas palavras bastam para situar o problema com que estamos confrontados. Evidentemente que ninguém pretende vir a conferências deste tipo ensinar aos agricultores, aos empresários, a investir e a produzir e a olhar as oportunidades de mercado quanto àquilo que o mercado solicita. Não é disso que se trata. A região tem, nos últimos anos, dado um salto enorme. Eu estou de acordo com o que disse o Dr. Paulo sobre a mudança, que é uma mudança subtil, é uma mudança que é preciso averiguar com algum saber e com alguma perspicácia. A mudança que houve naquilo que podíamos chamar o relevo das zonas urbanas e o mundo rural. É uma mudança tremenda que, sem embargo, de nos continuar a colocar, no que respeita à estatística, como ainda há pouco foi revelado, longe daquilo que é a média europeia de rendimento, que é o parâmetro por onde temos que aferir o ponto de partida deste plano de resiliência, plano de resiliência que parece que foi copiado daquilo que tem sido a atitude desta região. Entre outras no país, o que é que nós temos feito que não seja resistir, ser resilientes àquilo que foi sempre um contexto de
políticas nacionais que não contemplaram devidamente aquilo que eram as nossas necessidades. Em termos de criação de clusters, em termos de criação de produtos com valor acrescentado, mas que os nossos, aqueles que aqui residem, foram capazes de fazer, umas vezes por natural aptidão, outras vezes porque as crises em que temos vivido nos impeliram a ganhar aspectos de competitividade, designadamente na exportação. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o empresariado da Cova da Beira não tem muito a aprender com essa circunstância de como se investe, como se produz e como se ganha mercados. O mesmo já não se diga daquilo que deve ser o esforço das entidades públicas e, designadamente, da parceria que está aqui presente, quanto à integração de alguns aspectos de inovação científica e tecnológica que maximizem os ganhos nas explorações e, neste caso, na exploração agrícola. É disso que trata este programa Desagro, que, na verdade, pretende ajudar a colmatar falhas, designadamente em relação às pequenas e médias empresas, quanto justamente a majorar rendimento no sector alimentar, agroalimentar, agroindustrial, através de tecnologias avançadas. Estas tecnologias, que naturalmente vão ser expostas pelos peritos presentes nesta conferência com detalhe e sabedoria, pretendem efetivamente fazer avançar aspectos que têm a ver com a intersecção entre a agricultura e a tecnologia, que hoje são aplicados correntemente nos países mais avançados e que permitiram não apenas a valorização no domínio da produção, estrito sensu, mas também no apuramento de espécies, de variedades vegetais e animais, nas tecnologias de gestão, operacional e financeira, e, portanto, também intervindo nas cadeias de valor agrícola e com novas abordagens tecnológicas. Evidentemente que a Cova da Beira e o território do Douro Verde são zonas ótimas para ensaiar e reproduzir aquilo que são as aquisições tecnológicas e de inovação neste domínio, e para isso, efetivamente, foi essa razão que nos levou a esta parceria que hoje aqui é apresentada. No fundo, o que é que se pretende? Pretende-se que por cada unidade de produto aqui produzida, nós possamos acrescentar valor. Devo dizer-lhes que me penaliza muito. Eu fui presidente da Câmara da Covilhã durante muitos anos e tivemos a oportunidade de localizar na Covilhã uma indústria de transformação agroalimentar. E cada vez que eu fazia a pergunta sobre como está a relação entre os produtores da zona e essa unidade, que tem uma capacidade de consumo bastante elevada, não só essa unidade como o grupo, a resposta era sempre, até há alguns anos, que pelo preço, pela capacidade de colocar os produtos just in time nas cadeias de fabricação, não era famoso o balanço dessa questão negocial entre as partes. Creio que hoje já se alterou bastante, porque custa um pouco a perceber porque é que às vezes nós sabíamos que temos aqui cereja de prestígio mundial e consumiam cereja longe deste território. Há alterações, não apenas em relação à cereja, como em relação a outros frutos. Isso deve-se a uma cada vez maior capacidade de entendimento e de aumento da cadeia de valor em competição com outros países,
onde sabemos que há fenómenos de natureza comercial, também patrocinados pelos Estados, que às vezes possibilitam justamente a realização de negócios através da subsidiação, sabemos isso, e portanto não há milagres neste aspecto, mas a verdade é que o território tem mostrado capacidade de evolução e quem fizer o balanço e a comparação entre o que éramos aqui há 15, 20 anos, ou até menos, há 10 anos, e o que somos hoje, naturalmente que as palavras que aqui ouvimos sobre a mudança têm plena justificação, mas sobretudo essa convicção deve alimentar uma ambição cada vez maior, justamente até por este facto. É que hoje territórios como o do Fundão e da Covilhã não são territórios apenas de produção agrícola. Nós temos cá produção de software. Temos produção de software, de novas tecnologias e justamente daquilo que hoje estamos aqui a tratar, que é a integração dessas novas tecnologias na cadeia de produção e na capacidade de, no confronto dos mercados internacionais, nós podermos mostrar aos consumidores e aos grandes consumidores, que são cada vez mais exigentes, que não querem apenas assinar os contratos, mas saber qual é a logística que está por detrás dessa produção, em termos de capacidade de cumprir contratos calendarizados, em termos de capacidade de assumir a qualidade dos produtos e, naturalmente, também da competição pelo preço. E, portanto, este anúncio do que efetivamente é hoje a realidade e que para a sociedade em geral às vezes passa despercebida, tem que ser também afirmada neste contexto, na medida em que as mudanças têm sido muitas e que elas hoje, designadamente quanto às novas tecnologias e à inovação, podem, de forma segura, realística, ambicionar a sua penetração em domínios como a da agricultura, onde há também uma abertura de espírito, sabemos-lo bem, dos empresários a este propósito. Assim, e termino, nós não tenhamos um Estado que demora a perceber estas mudanças e que demora a perceber, sobretudo no domínio das candidaturas, que o que se impõe é que haja cada vez menos burocracia, segurança na avaliação dos projetos, como é evidente, e nas candidaturas, mas que seja capaz de acompanhar a pedalada de reformas na administração pública e não se fica apenas pelos festejos do anúncio dos milhões, mas ter em conta que, de facto, aquilo que pode transformar e traduzir o plano, o PRR, para uma avaliação daqui a 10 anos, é a circunstância de o setor produtivo, o setor de bens transacionáveis, exportáveis, foi capaz de encontrar neste circunstancialismo a novidade justamente dessa compreensão nova por parte do Estado, porque quanto à consciência dos empresários, eu não tenho dúvida que ela existe. Eram estas as palavras que me cumpria aqui dizer. Naturalmente que o essencial será dito a seguir, durante este programa que vai até cerca de 1 hora, e, portanto, o meu agradecimento a todos aqueles que participam nesta reunião e também aos seus interventores e, mais uma vez, à Câmara do Fundão, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Fernandes. Muito obrigado. Esqueci de deixar de desafio que gostava de partilhar só num minuto, até no contexto, obviamente, de uma reunião destas que é muito de workshop, muito de trabalho. Nós estamos, neste momento, a liderar, a coordenar um dos consórcios, talvez de maior dimensão, para um programa mobilizador no âmbito do PRR. A temática é agrotech. A temática é agrotech. Nós queremos que a região, neste caso o país, tenha no âmbito dos programas mobilizadores
dos famosos 1.000 milhões de euros para a transferência, para programas de transferência tecnológica que estão previstos no PRR, que obviamente os territórios rurais, nomeadamente a partir da atividade agrícola, fiquem lá bem colocados através da tal relação entre agricultura, a dita agricultura 4.0. Dando esta informação, gostaria de, no âmbito do workshop, também vai estar cá o nosso vereador do município, Pedro, que estará cá também a acompanhá-lo, que, havendo algum interesse de alguma das entidades, de algumas das empresas, em poder participar ou querer saber mais sobre este consórcio, que é nacional, obviamente, ter aqui, manifestar já a disponibilidade para prestar informação, porque até final de setembro nós temos que meter o nosso concurso de ideias, das agendas, e queremos que haja uma agenda nacional do Agrotec no âmbito do PRR. Tem tudo a ver com a temática do que aqui está. A segunda informação e desafio que aqui deixo é que também estamos, neste caso até há bastante mais tempo, em contactos com Espanha para criar um campo de experimentação e demonstração de tecnologias 4.0 em termos agrícolas. A figura de criar um Living Lab transfronteiriço, onde aquilo que é as tecnologias aplicadas ao contexto agrícola, sobretudo as tecnologias hoje associadas às tecnologias de informação e comunicação, é uma questão vital. Nós temos na Cova da Beira, felizmente, aqui algumas empresas que hoje são investidoras diretamente nestas tecnologias, que têm projetos muito relevantes nas suas produções e explorações, mas para nos podermos posicionar no mercado global, nós precisamos de um portfólio muitíssimo maior. E para ganhar esse portfólio que atraia startups, que atraia mais conhecimento e que atraia mais investimento, mais recursos financeiros, porque também são essenciais para que as nossas startups e alguns dos projetos com potencial tenham recursos a sério. Nós ficamos muitas vezes contentes quando uma startup ou uma empresa consegue angariar 100 mil euros de investimento. Nós conhecemos mercados concorrenciais connosco e nós hoje concorremos no mercado global, em que uma empresa que não consiga angariar 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares nem sequer consegue passar, digamos, à segunda fase. Ou seja, e isto só conseguimos com a angariação e com alguma escala da forma como nos posicionamos em comum. Por isso também disponibilizar, neste caso também, aos nossos parceiros, aos vossos parceiros espanhóis, sobretudo de uma zona muito relevante como aquela que aqui está também no programa, uma zona que tem, obviamente, na produção agrícola e das tecnologias, sobretudo na indústria do vinho, uma questão muito importante, até pelas transições climáticas, etc., que é um desafio brutal que temos aqui ao virar da nossa existência, diria. Por isso, deixar também essa disponibilidade para que nesse campo de demonstração experimental que estamos a tentar construir em termos de um Living Lab transfronteiriço relativamente a estas áreas, também a nossa disponibilidade para quem queira, obviamente, integrar, queira mais informação, também podemos passar. Só deixar estas duas dicas que, relativamente à minha intervenção inicial, não tinha deixado e queria aqui deixá-las, até porque tem tudo a ver com o contexto também desta reunião. Obrigado.